fé pra cima, Cristo de ti tem dó. Sempre, sempre, olha com fé pra cima, onde Jesus resplandece a luz. Olha com fé pra cima, não andes cabisbaixo pra mais te entristecer. Olha com fé pra cima, sim, busca Cristo teu. Sempre, sempre, olha com fé pra cima, onde Jesus resplandece a luz. Olha com fé pra cima. Bom dia com Jesus. Vamos ficar de pé. Senhor, aqui está essa mãe sofredora, nova, que tem dado um exemplo de firmeza, de constância, enfrentando muitas lutas que outras que são tão amparadas não enfrentam e não permanecem. O Senhor é testemunho da luta dessa menina, Senhor, para chegar aqui à igreja, estar na comunhão, firme, esperando a volta do Senhor. É uma senhoria de coragem, de força. O Senhor tem lhe dado força, graça e conhecimento do alto. O Senhor conhece as suas agruras, as suas necessidades, seus sofrimentos. Repito, enquanto outras estão abusando de todo o conforto, de todo o apoio que tem. Ela, como outras, enfrentam o dragão, enfrentam com fé e coragem, enfrenta e traz aqui a Débora para ser dedicada. Débora vai ter um exemplo muito maravilhoso na vida dessa mãe nova, essa mãe que sustenta esse pavilhão da graça dentro da sua casa. Senhor, ó Deus, ajuda
esses braços que sustentam essa criança. Não lhe deixe faltar a saúde. Não lhe deixe faltar a tua presença. Também do seu pai, ó Deus, o pai dela, a Débora, possa vir a ter uma experiência com Deus. Ajuda a todas elas que enfrentam essa vida contrária, esses obstáculos que se põem entre nós e a vida eterna, e o rapto e os céus. Ajuda a Débora a crescer sob as orações de sua mãe. Que as orações delas sejam ouvidas a seu respeito. Em nome de Jesus Cristo, debaixo do trono do Cordeiro Sangrento, nós te suplicamos estas bênçãos. Amém. Débora Vitória Macedo, você está dedicada pela fé que há no coração de sua mamãe. Agora, nessa data tão importante para você, que Jesus põe a marca dele em você. Que Satanás não tenha nunca o poder de pôr as mãos sujas em você. Em nome de Jesus Cristo. Você está dedicado ao Senhor pela sua mãe. Amém. Anima a ver certos quadros na vida. Vamos ler a Bíblia para aproveitar que já está de pé, não é? Depois, se a gente repetir, fiquem sentados mesmo. Filipenses 3, 20, 21, conforme foi anunciado. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. O Senhor abençoe a sua palavra. Amém. Olha, eu estou ficando em aperto com as perguntas. Elas estão chegando aqui na hora que eu estou entrando para o púlpito aqui, assentado ali, já estou recebendo pergunta. Isso é muita confiança, né? Até. Às vezes a gente se sente até honrado, e quando você é honrado, você se sente mais responsabilizado. Assim, quando uma pessoa que você tem tantas coisas dela na mão, te desacata na vista dos outros, e você fica caladinho, não lança a mão daquilo, que a pessoa está confiando demais em você, não está? É muita confiança. Mas você sai até agradecido daquela reunião, né? Você sai até agradecido demais. Ele confiou demais em mim, viu? Isso é muito bom, não é? Agora, em vários aspectos, a confiança é muito boa. Aliás, a confiança nunca é decepcionada. Ela pode ser decepcionada na casca. Mas ninguém que decepciona, porque nem todos que decepcionam também decepcionam voluntariamente.
Por isso que o povo tem que ser enganado. Um povo que não pode ser enganado, ele não pode ser bem governado. Ele não pode contar com a sorte de ter um bom rei, um bom presidente. Povo vivo demais, e exigente e cobrador, nunca vai ter ninguém que presta. Por quê? A confiança, um político, nem todos fazem. Você ouve promessa, eu ouvi do alto-falante aqui embaixo, daqui, um vereador fazendo promessa que nem o presidente da República não dava conta de fazer, cumprir. Mas isso aí é dolo, é crime até, é crime eleitoral. Mas a pessoa dizer, olha, eu vou lutar para isso, para aquilo, dentro daquele campo, e depois não conseguir, não quer dizer que ele fez um propósito sincero, honesto, bem intencionado. E pode decepcionar, um marido pode decepcionar a mulher, uma mulher pode decepcionar o marido. Não resta dúvida. Mas, por quê? Afinal de contas, ela é humana, né? Ele é humano. Por isso que tem que ser velado, tem que ser ajudado, tem que ser compreendido, tem que ser compreendida. Mas a confiança, sempre, uma vez não correspondida, prejudica mais aquele que não correspondeu com aquela confiança. Responsabiliza mais a ele. Eu tenho ouvido de vários pastores isso, como, por exemplo, mensagens bonitas, casando graça com perfeição, aquela coisa linda. Os irmãos obreiros, principalmente os latinos e espanhóis, né, eles têm uma facilidade para fazer coisa bonita demais. Mas nem escola dominical eles não têm. Agora o pastor está dizendo, olha, da agora em diante que nós vamos ter escola dominical. Eu estou dando testemunho de Jesus, né, do que ele tem nos dado aqui. De fato, eu mostrei que a alavanca da igreja é escola dominical, é culto doméstico lá na sua casa. É a educação do berço, ou do giral, ou da rede. Para prevenir logo, porque um já diz logo, não, eu não tenho educação de berço, mas eu tive de rede. Porque veio do Piauí, coitado do Nordeste, o outro foi no giral, ontem mesmo um falou, não, minha educação é de giral. Mas a educação de berço, de casa, não é? Que a mamãe passa, o papai passa, desde novinho. E a escola dominical é isso. É isso, a escola dominical é isso. A gente troca, tem que ser uma reunião de família mesmo, e estudo também que esteja relacionado com as raízes da doutrina. As raízes fundamentais. Estou olhando a mensagem ali, um verdadeiro sinal visto por alto. O irmão mostrando mais claramente o que significa a emoção e a sensação. Nós somos vasos de emoção. Agora depende muito daquilo que te emociona. O que mais me emociona na música é uma seresta. Não é uma música rápida. A menos que seja assim, uma hora de marcha, de cantar alegre, marchando, coitado, essa também eu estou nela. Mas o que mexe com os sentimentos mesmo é aquela seresta, aquela música harmoniosa, mas que
você vai sentindo as notas, as palavras, e as notas vão combinando com a brisa que a vida precisa. Então, a escola dominical é, sem dúvida alguma, uma escola que deve ter realmente confiança nela. Confiança. Precisa saber. Aí Paulo disse, aptos para ensinar. Nós estudamos sobre a escola dos profetas, ensinamento. O profeta diz, dê treinamento para esses que vocês veem que tem ministério. De treinamento, e Paulo disse que seja apto para ensinar, porque o ensinamento está acima de tudo, é fundamental mesmo, não tem jeito. Agora, eu vou fazer o seguinte, quando a coisa apertar aqui, eu deixo aquela resposta para o próximo domingo. Não fica bom assim? Porque o irmão Branham diz, não é necessário colocar o nome nas perguntas se os irmãos não aceitam perguntas, mesmo pessoais, sem ser identificadas. Os irmãos, eu não estou entendendo bem. Muitas vezes o irmão Branham diz assim, a pessoa assinou o nome, só isso. E não precisa assinar o nome. Agora, dependendo da pergunta, dependendo do assunto, é necessário que haja o nome completo, telefone e endereço. Desde que aquela pergunta chame a responsabilidade de alguém. Porque esse não é o modo, ela pode ser até capciosa. Então a pessoa usa o anonimato. Não precisa usar o anonimato. O irmão Branham não foi a favor do anonimato quando ele disse não precisa assinar. Por quê? Se tratava de perguntas que ele sabia que iam para o mundo todo, e de ordem doutrinária, e mesmo da prática da vida, e ser benefício para todo mundo. Agora, às vezes a pessoa escreve assim, ó, assina o nome, pede para não ser mencionado. Isso aqui não precisa fazer isso, porque nunca a gente menciona o nome. Agora, se aquela pergunta vai causar uma inquirição, uma polêmica, vai ser chamada a responsabilidade, porque ela foi, às vezes, até uma pergunta que, para tanto, quem vai responder deve ter o senso, porque o irmão Branham deixou de responder algumas perguntas. Deve ter o senso de também analisar um pouco, né, sobre isso. Mas esse aqui não é o problema, não precisa. Nós tivemos aqui uma série de perguntas, vocês lembram? Pode botar Pelsidônio, Rosa de Saron, Lírio dos Vales, Rio Sem Água, cisterna sem fundo, não é? Não tem problema. Quanto a isso aí, não tem problema. Não precisa assinar, e se assinar também, o seu nome não será citado. Agora, tem pergunta também, lembrando em tempo, que você precisa até procurar a pessoa depois para ajudá-la melhor. Um jeito assim, coisa e tal, você não fica sabendo quem foi. Não é certo? A gente tem que pedir, ó, por favor, vem no escritório. Às vezes ela nem veio na reunião. Ou não vai no escritório, já está fazendo a pergunta, porque tem constrangimento de ir no escritório, uma coisa assim. Tem uma aqui que eu não estou dando conta de ler, gente, tem dó. Não é que a pessoa não saiba escrever, pelo que ela sabe escrever, só que deve ser doutor, médico, arquiteto, alguma coisa assim. Engenheiro, né? Não estou dando conta, não, e ela parece ser muito boa.
E para não ler direito, é sobre o fogo. Fogo eterno. Por favor, o irmão que fez essa sobre o fogo eterno, escreva de uma maneira mais simples, letra de forma. Porque, inclusive, eu pensei em fazer farmácia, mas eu até resolvi fazer farmácia. De vez em quando eu estou entrando lá, né? Comprar um remedinho, né? Mas montar a farmácia mesmo não tem jeito, não. Mas é humor. Se você escrever assim, com letra de forma, a gente lê melhor. A pessoa sabe escrever, a gramática é boa, só a letra que está difícil. Tem algum farmacêutico aqui? Tá bom. Deve ser algum médico. Aqui, ó, outra doutrinária. Essa aqui é em 2 Samuel 23, 14, 17, Davi, ao voltar de muitas pelejas, não é tanto, estava em um lugar forte e a guarnição dos filisteus estava em Belém. Letrinha de forma, bem facinho. Davi teve desejo de beber da água da cisterna que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus, furando aquela fila, né? Mombrana gosta disso aí, a buscar água para Davi. Ele não se achou digno de tomar aquela água que ele tanto desejava, e então ele ofertou ao Senhor. Observação, naquele momento era o que Davi mais desejava, porém, poderia comparar esta oferta tão valiosa para Davi com a oferta da viúva pobre, que deu também tudo que tinha o Senhor, como está escrito em São Marcos 12, 41, 44. Bom, Davi fez aquilo em intenção porque custou a vida de outros, né? O sacrifício de outros. A Mombrana, a Bíblia diz que eles não podiam nem abrir as mãos depois, que elas ficaram tesas, né? Assim, trancadas, fechadas, não puderam abrir mais por muito tempo para soltar as espadas, de tanto que lutaram. E ele vendo que custou tanto sacrifício daqueles heróis, ele achou até um absurdo tomar aquela água, né? Agora, se fosse eu, falava assim, você toma um pouco, eu tomo outro, você toma um pouquinho, eu tomo outro, e aí mas acontece que aquele derramamento de água tinha um significado de sacrifício ao Senhor. Ao Senhor. Agora, esse sacrifício da água, então, levaria tempo. Nós não vamos poder trabalhar com ele agora. Pode ser que oportunamente. E como uma aplicação, pode. Não está estritamente ligado um fato ao outro, assim. Quer dizer, o sacrifício da viúva foi o dela, não foi de terceiros. Foi o dela. De Davi foi de terceiros. E aquela água, eu vou ler, vou estudar isso aí. Prometo, é uma boa pergunta, vou ler. Agora, espera aí, nós não podemos esquecer uma coisa muito importante que é. Escuta aqui, tem esse hino da estatura do varão perfeito, nesse hináriozinho aqui, irmão? Tem? É porque eu pedi a cada pastor para trazer a estatura do varão perfeito, a literatura. Possivelmente vai ser o tema desse encontro. Essas mensagens que são estudadas aí no companheirismo, elas devem ser compradas da Casa de Literatura. Você deve pensar nisso, o jovem, o irmão, não é só o jovem, né? A gente só endereça a jovens essa reunião, mas é toda a igreja. Que os irmãos que
estão participando, inclusive lá na frente não precisa ir só moça, rapaz, irmão, irmã, casado, né? Pode participar dessa preliminar aí. É mais difícil para as irmãs e os irmãos, tem crianças e coisas, mas os que podem, querem, tudo bem. Parece que é 50 centavos só, né? 50 centavos. 50 centavos, né? Porque aí a mensagem é sua e pronto, não é? Você já guarda, porque ela, inclusive, encabeça essa coleção dos 7 selos, que cada pessoa deve ter, né? Cada irmão, cada irmã, cada evangelista, cada pregador precisa ter. Devo dizimar o aluguel da minha casa, já que se eu morasse nela não teria de fazê-lo? Um aluguel cobre o outro automaticamente? Quero que fique claro, não é por avareza, mas pelo senso de justiça. Se devo entregar, quero entregar. Se não, o que eu entregar além dos dízimos é oferta, entende? Eu comecei do fim, né, pelo fim. Bom dia, pastor, espero não estar incomodando com esta pergunta. Eu morava em uma casa, mas por força das circunstâncias tive de mudar dela. Estou morando em uma casa de aluguel. O aluguel da minha casa quase dá quase para cobrir o aluguel desta. Estou morando, bem claro. Minha casa não é de aluguel. Agora vem a pergunta. Aí ele fez a pergunta. Não, eu acho que fica uma coisa pela outra, né? Uma coisa pela outra. Inclusive, você está alugando uma até mais cara, pelo que eu entendi, não? A menos que seja a fé de Colgate, né? A fé do Ford. Nada te proíbe dizimar, mas nada te obriga a dizimar também. Compreendeu? Amém? Eu acho que está certo. O irmão pode ficar em paz. Olha, uma lembrança, eu gostaria que como escola, você está bom para lembrar, Josué? Você lembra de quem nessa hora? De qual pessoa, assim, primeiro plano? Sua mãe. Muito bem. Depois dela? Seu pai? Depois dele? Vamos? Sua irmã. Depois da sua irmã? Seus avós. Depois dos seus avós? Hã? Como é que eu falei? Eu te pergunto, como que eu falei? Você se lembra agora, em primeiro plano, de quem? Foi isso que eu fiz. Terceiro, não, já chegou até nos avós. Depois dos avós. Ele não tá lembrando bem, não. Eu quero chegar aqui. Escuta aqui, qual foi a chave de domingo passado? Uma chave muito simples. Muito simples. A chave da escola dominical... Ah, não, domingo passado não foi. Desculpe. Domingo passado foi a mensagem: senhores, queríamos ver Jesus, não é? No outro domingo, desse estudo que nós estamos fazendo sem fim, da era de Éfeso, como o irmão Mauro disse ontem, não tem jeito. Vai ser 10 anos, 20 anos e não termina. Ontem não, sexta-feira, né? Bom, vamos deixar o irmão Josué. Eu quero um evangelista agora. Quem que é evangelista aí? Levanta a mão. Quem que é evangelista aí? Quem evangeliza? Levante a mão aí. Vamos ver. Será que vai ter vergonha de dizer que evangeliza? Mas só 1, 2, 3. Mas que igreja pobre de evangelistas? 4, 5,
6, 7, 8, só 9. Aí, lá atrás, pode abaixar, irmão. 9. Uma igreja de 2.000 membros, tem 9 evangelistas. As irmãs que evangelizam, levanta as mãos. 1, 2, 3, 4. Será que vai ser menos? 5. Elas estão com medo, a irmã Naí fez assim. 5, 6, 7. Vamos ganhar dos homens? 9, 8, 19. Não, mas não é assim, gente. Não faz isso, não. Por favor. Olha lá, não, já ganhou dos homens. Já ganhou dos homens. Já ganhou dos homens. Eu não estou perguntando quem que é evangelista do quíntuplo de Efésios aí, não. Estou perguntando quem evangeliza. Quem evangeliza, testifica. Qualquer pessoa tem direito e até mesmo o dever, em certas circunstâncias, de testificar. Primeiro, com o seu testemunho, porque logo você é crente, não é só. E aí começa a coisa e daqui a pouco está ganhando mais um para Jesus. Mas eu quero do auditório, seja irmã ou irmão, a chave de domingo atrasado. Eu vou deixar a irmã Martins por último. Ivani. Ah, menina, você é um anjo. Fica de pé. Põe a câmera nela, isso. Olha. Aí, que vergonha. Muito bem, muito bem, muito bem. Olha, senta aí. Se eu não tivesse com isso aqui, talvez eu mesmo não soubesse. Mas, olha, isso aqui é grande demais, gente, para esquecer, não tem jeito não. Olha, era um grupo pequeno, não é isso? Ela respondeu na íntegra, que estava esperando o Messias 2000 anos atrás. Você diz, ele está esperando a primeira vinda. Não, isso já foi depois do seu sacrifício, da sua morte, da sua ressurreição. Já foi na era de Éfeso. Quantos anos depois? Lá, ó. Lê para mim lá. De 90, 53 a 170. Era um grupo pequeno e que já esperava a volta de Jesus Cristo. E nós tivemos um comentário, veja só, qual foi o comentário em relação ao assunto? Eles foram decepcionados e esperar Jesus Cristo, a volta dele 2000 anos atrás. Pedro disse aqui, como é que fala? 1 Pedro 3, não é? 1 Pedro 3. Nós vamos montar uma escolinha de profeta, viu? Apesar que essa escola aqui, o irmão Brana fecharia os olhos, amiudaria os olhos por ela. É 2 Pedro, né? Aqui, ó. Verso 3. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Foram afrontados, não foram? Foram afrontados. Passou 77, os denominacionais pegam aquele parágrafo 27, por ali, 26, 25 de Laodiceia, e fica aí a predição dele aí, que era para 77, falhou, falso profeta. E se mostrar 3 classes de crentes que ele fala assim, ó, daqui 36 anos, dá 99.
E se mostrar outra mensagem que eu falei, pode vir daqui 100 anos. Casem-se, filhos. Vivam, trabalhem como se ele... Como é que é? Como se ele viesse daqui 100 anos, não é? E vivam como se ele viesse agora. Essa é uma escola muito boa. Muito boa. Porque realmente não precisamos de ouvir a ninguém, não. Esses dardos podem ser trazidos na nossa mente lá na cama. Eu ontem comprei as mudas de manga. Acho que eu vou plantar uma muda, um pé de manga em cima do outro lá no recanto. Mas é que acontece que eu digo assim, ó, eu vou plantar essas mangueiras aqui e vocês, quando estiver chupando, vocês lembram de mim, né? Vocês se lembram de mim. E acontece que eu já chupei manga de lá, porque a manga era de enxerto. Mas estava gostosa, precisa ver. Eu lembrei de vocês todos, comecei a chorar, né? Chorar para dentro, assim, não é? Mas... aí eu falei, olha, mas eu devia ter plantado essas mangas de enxerto no lugar dessas laranjinhas aí, que não está dando nada, não acertou com o clima, com a terra, sei lá. E então nós teríamos muitas mangas já. E ontem eu comprei umas 12, o rapaz deu mais duas, 14. Fomos pegar uma lá no meio, desse tamanhozinho, uma manga desse tamanho. Falei, opa, dessa aqui eu já vou chupar. Mas tem hora que vem aquela pergunta, aquele desânimo, aquela frustração, aquela depressão. Para que fazer mais nada? Para que plantar um pé de limão, uma coisa? Para quê? Vem aquela frustração. Mas não, se tem uma coisa que liga muito a pessoa a Deus, é plantar. É ver crescer uma planta, uma horta, uma hortaliça, liga tantas mulheres a Deus, mais do que novela. Mais do que novela, veja só. Mas liga tanto a Deus. Pescar, o homem, o irmão Brando disse, quando o homem está pescando, ele está mais perto de Deus, seja ele ímpio como for, descrente. Ele fica mais perto de Deus. Essas coisas que se fazem assim, elas trazem higiene mental, é remédio para frustrações, para depressões, porque a ociosidade mata, traz uma série de problemas, faz a pessoa ficar rabugenta, queixosa, né? É aquela pessoa queixosa, que só vive lamuriando. Então, mas tudo, às vezes, um espírito religioso, uma coisa assim, cerca a gente, que você vê que não é o Espírito Santo. Porque se você fosse investir milhões num prédio aí, numa catedral, uma coisa, aí é um desafio do próprio profeta. Escuta, vocês estão esperando a volta de Jesus para quê? Muito ar concreto aí, né? Aí já é outra coisa. Mas ele disse, você vai estar pondo seu tijolo? Põe. Se eu soubesse que ele viria amanhã, eu estaria pregando hoje ainda. Essa é uma conscientização de escola dominical. Então não importa quantos sermões, quantas emoções depois, mas conscientização de escola. É o que estabelece realmente a igreja, no seu dia a dia. Bom, agora, eu não sei como, nós temos que prosseguir. Era um grupo pequeno que estava esperando o Messias, agora eu quero uma ajuda suas. Quem? Como é que foi a aplicação, como é que foi a análise em relação àqueles que já morreram? Quem lembra?
Ninguém lembra. Lembra, Vani? Hã? Veio individualmente, todos já foram embora. Todos. Aí nós buscamos uma geração de 120 anos atrás, um pessoal de 120 anos para trás aí, não tem nenhuma uma mocinha que criticava de uma velhinha, um rapazinho que criticava de um velho naquela época que está vivo, mas é um raciocínio que cada um tem que carregar. Uma pessoa estava dizendo lá, não, eu vi lá, tinha um homem e um velho ia passando lá. Eu falei, escuta, mas que negócio, velho não é homem, não? Velho não é homem, não? E qualquer coisa no trânsito já grita, ô velha, ô velho. Ele não sabe o que ele está fazendo. Além do desrespeito, além da falta de educação, até um velho, num bom sentido, carinhoso, meu velho, minha velha, né? Tudo bem. Mas, assim, velho. Que coisa! Eu tenho uma raiva de velho. Pode deixar que vai ter gente que vai ter raiva de você. Agora, eu não sei se você vai chegar a ser velha, ser velho, porque com essa geração era um grupo pequeno que estava esperando o Messias. Eu vou seguir agora, prosseguir. Eles ouviram um profeta que dizia que era o precursor do Messias, o qual havia aparecido no deserto da Palestina e estava batizando as pessoas para arrependimento de pecados. Então receberam o batismo de João, porém quando Paulo veio a eles, batizaram eles novamente, não é? Lhes disse que aquele profeta havia morrido e que Jesus havia vindo e havia oferecido sua vida como sacrifício pelo pecado, e agora o Espírito Santo havia descido para entrar e encher a todo verdadeiro crente em Jesus, o Messias. Todos os mensageiros sustentaram a igreja com a promessa de que Jesus vai voltar. É a principal promessa. É a principal promessa. A garantia, porque você deve familiarizar-se, conhecer bem 1 Coríntios 15, porque ali está a justificação da nossa fé, a ressurreição de Jesus Cristo. Ele chegou a dizer, olha, se não é assim, melhor que vamos comer, beber, e acabou. Nós temos um estudo aí sobre a pneuma, que é o espírito, a alma, o corpo. Então, mas que o homem não é como o animal irracional. Ele responde pelos seus atos. Se uma onça mata um outro animal, ele não responde. Se uma onça mata um homem, não responde por aquilo. Mas se um homem mata outro homem, ele tem que responder por aquilo. Isso já diz alguma coisa de que ele não vai ficar só por aqui, só por aqui. Então, o Espírito Santo havia descido para entrar e encher a todo verdadeiro crente em Jesus, para consolar no dia a dia, para animar, mas animar exatamente dessa forma, mostrando que há uns céus para se herdar. Há um céu. Existe um céu para se gozar, para viver eternamente. Existe um inferno, uma condenação eterna. Quando eles ouviram isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, e quando Paulo impôs suas mãos sobre eles, todos foram cheios do Espírito Santo. Eles conheciam o que era obedecer a palavra, ser batizado em seu nome. Aí, que se diga de passagem,
Vale a pena sempre nós lembrarmos disso. Você não pense que você obedecer a palavra e ser batizado em nome de Jesus Cristo seja pouca coisa, não. Se não é tudo, mas não é pouca coisa. Você tem que carregar essa confiança, essa gratidão. Eu não rejeitei o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não rejeitei o profeta de Deus. Se eu não obedeço ele, se eu não dou conta dele, se eu não sou digno de tirar a sandália dele, mas eu sei que ele é um profeta de Deus, e quem desobedece esse profeta está enrolado. Eles conheciam o que é obedecer a palavra. Eles conheciam. A pessoa deve conhecer o que significa obedecer a palavra. Não é obedecer ao pastor. Ela tem discernimento tal que ela nunca toma uma mensagem como proposital, porque ela sabe que é a palavra em favor de sua alma, de seu destino eterno. É isso. Agora, eles conheciam o que era obedecer a palavra, ser batizado em seu nome, Senhor Jesus Cristo. Não é a casa, a pedra, o fundamento, o alicerce, não é a casa. Mas faz a casa sem fundamento. E Paulo primou por isso em Efésios capítulo 2, verso 20, o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E desta maneira sabiam que seriam cheios do Espírito Santo, uma vez obedecendo a palavra, seriam cheios do Espírito Santo. Você quer saber de uma coisa? Não existe maior riqueza no mundo, não existe maior prazer no mundo que possa substituir o gozo de ser cheio do Espírito Santo. Me dê licença. São cenas que marcam a gente desde criança. Na fazenda do meu tio, uma cerca de aroeira alta com 2 fios de arame farpado por cima, um touro enorme chamado Morim estava de lá. Ele sentiu que uma vaca estava nos seus dias de cá. Aquele monstro saltou aquela cerca por causa daquilo. Um enorme de um boi, um zebu enorme. Era o tempo dos zebus. Reprodutor. Aquilo me marcou. Em demanda de um clamor para uma reprodução. O que significava para ele o prazer máximo da sua vida naquela hora. Podia lhe dar um prato de sal, de milho, capim de primeira, para ele não interessava. Era aquilo. Agora, você aplica isso no setor humano. Cega-se, fecha os olhos, faz indiferente a todas as consequências para adquirir aquele prazer. E consegue. Mas ele passa, vem logo uma frustração. Lá com o reino animal, não. Dentro do santo matrimônio, não. Mas você está entendendo a linguagem para adulto. Agora, pense nisso quando há um clamor, porque aquilo tem, o natural fala do espiritual.
É uma linguagem para adulto. O natural fala do espiritual. O prazer de ter o Espírito Santo leva a pessoa a ignorar todas as consequências. Todas as consequências. Por isso que o Robson diz para Deus assim: eu vou ficar em estaca aqui, o Senhor me dá o Espírito Santo, então eu vou encontrar só meus ossos aqui. Porque o prazer de ter o Espírito Santo é maior do que qualquer outro prazer que haja no mundo. De células, de glândulas, de sensibilidade feminina, masculina. Paulo tomou o natural para falar do espiritual. Jesus fez isso. A Bíblia toda é escrita assim, diz o profeta. E aquilo, dentro do patamar, dentro do âmbito normal, correto, é sem dúvida salutar, é vida. Se esquece das aflições, o natural. Se esquece das dívidas, dentro do normal. Controla estresse, dentro do normal. É bom para a saúde em todos os aspectos, dentro do normal, dentro do correto. Agora pense a alma. A alma casa-se com o Espírito. O Espírito se casa com o Espírito Santo. E nesse caso a igreja é feminina, ele é o masculino. Por isso que um dos segredos dos 7 trovões principais é o regozijo, é o prazer, é o delírio na tribulação. É a sensação de segurança. Vocês, os mancebos, João disse às moças, os rapazes, são mais fortes. Vocês devem se dedicar. João disse isso. Desta maneira sabiam que seriam cheios do Espírito Santo. Você não podia fazer com que essa gente mudasse. Não tinha como. Como você não tem como fazer uma mulher mudar. Eu tenho dito, gente, quando um pai está corrigindo um filho, ou os filhos, a mãe deve apoiar o pai, mesmo que ele esteja com excesso. Depois, lá no quarto, ela fala: olha, você cedeu. Mas quando ela passa a desmoralizar o pai na frente dos filhos, ela está assumindo uma desgraça para aqueles filhos. Ela é uma péssima mãe. É o protecionismo. Esse protecionismo é a desgraça na política, na igreja, em todo segmento da sociedade. O protecionismo aniquila filhos, cresce aqueles marmanjão indefesos, palermas, que não sofrem, não pode sofrer, não pode limpar quintal, não pode capinar, não pode jantar mais tarde, não pode ficar um dia sem comer, não pode tomar chuva, não pode nada, porque a mamãe não deixa. Não pode virar homem, porque a mãe não deixa, quer que ele seja mulher. Uma desgraça para casa, uma desgraça para a família. Que desgraça entrando na casa do profeta, se a irmã Meda, depois de muito custo, não rendesse ao espírito, quando o irmão Branham lutou demais com ela.
Que coisa, gente! Será que não abre o entendimento? Para ver que está arruinando aquela filha, arruinando aquele filho. Não, meu filho não pode sofrer o que eu sofri. Quantos homens são homens hoje porque sofreram, passaram por dificuldades? Olha, filho meu não vai passar porque eu passei, não. Devia botar ele debaixo de um caminhão velho. Devia botar numa picareta, ainda que não precisasse. Tem motivo para um enxadão em casa? Tem motivo para uma enxada em casa? Tem motivo para fazer um calo nas mãos? Nunca faz um calos nas mãos. Agora é a era do computador. Vai fazer calo na cabeça do dedo, depois daqui uns dias, tudo quanto é bombeiro de posto de gasolina agora, tem advogado arranjando emprego de frentista, de posto de gasolina. Aí vamos comer letra, comer computador. Tudo bem, vamos prosperar, vamos ver o que pode fazer mais, computador, avião, Boeing, astronauta. Mas primeiro, eles cortam grama, eles capinam. Tem algumas pessoas, entre as quais muito conhecidas minhas, que não se dão muito bem lá nos Estados Unidos, sabe por quê? Porque chega lá, as próprias mocinhas lá têm que capinar, tem que cortar grama, quando cai em certas famílias. E eu conheço um que fez calo nas mãos lá, né? Começou, eu quero ir embora. Ah, você quer ir embora, né? Pensar que lá eles ficam comendo só assim, só o pratão pronto, não é? Que coisa feia, gente. Como diz o irmão Israel, isso é feio. Gente, eles sabiam que era cheio do Espírito Santo. Eu tenho medo de ser cheio do Espírito Santo, a verdade é essa. Você tem medo. Cada um tem medo. Cada pessoa tem medo de ser cheio do Espírito Santo. Tem medo. Mas existe um medo atrativo no eleito. Medo de cobra. A mulher tem medo de cobra, mas é uma versão atrativa. A ciência comprovou isso. Existe um medo atrativo que chama para aquilo. É um medo atrativo. Uma aversão, no caso do Espírito Santo, não é uma aversão, mas é um medo, um temor atrativo. Você não podia fazer com que essa gente mudasse. Não tem como mudar. Não muda. Eles conheciam a verdade. Eles sabiam que havia uma cidade da qual eles esperavam nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Agora, isso é em forma de quê? 2 Coríntios 5. Vamos lá. 2 Coríntios 5. O calo na minha mão está coçando. Está aqui, está coçando aqui.
Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. E se, todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, não porque queremos sair dele, dá vontade de ir, dá vontade de ir embora, vontade de morrer. A coisa melhor que podia acontecer comigo hoje é morrer, esse ano ainda, esse ano. Melhor coisa que poderia acontecer na minha vida. Ei, mas quando vem um sintominha, doutor, está doendo aqui, minha pressão está alta, cabeça está doendo, doutor, que negócio é esse? Se agora há pouco não estava pensando que a melhor coisa que pode acontecer com você é morrer, e daqui a pouco está na chanchaia. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, o peso vem. Não porque queremos ser despidos, despidos aqui é sair do corpo, mas é vestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Gente, esse desejo, essa primazia, essa coisa em primeiro lugar, só pode ser inspirada, fomentada pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, a ponto de gemer. A ponto de gemer. Essa igreja de Éfeso, deixa tanto exemplo para nós, tanto exemplo. Eles conheciam o poder daquele nome, eles viram que aquele nome era tão poderoso que até os aventais do corpo de Paulo, enviados em nome de Jesus ao povo sofredor, poderia libertar os enfermos de todas as moléstias e expulsar os espíritos maus. Tão maravilhosa e clara foi a manifestação deste nome, que reprovou os judeus em Éfeso, que tentaram usá-lo para conjurar demônios. O que já lemos. 7 irmãos tentaram expulsar um demônio, exorcistas, né? Tentaram expulsar um demônio em nome de Jesus, que Paulo usa, expulsa. Coitados, saíram correndo, 2 deles ficaram sem roupa. Agora, esse nome nunca perdeu valor. O tempo nosso já foi embora, mas agora a gente pegava o primeiro selo e vê a vulgarização do nome no mundo evangélico. Ontem eu quero falar sempre de ontem, sexta-feira, eu disse no rádio, aqui, ao vivo, sobre o fato de que o muçulmano não tem controvérsia, o muçulmano é muçulmano em qualquer lugar. Eu disse para um irmão que é baiano, ele disse, não, mas eu nasci no sul. Não importa, irmão. Um judeu pode nascer em qualquer parte do mundo, ele é judeu. O que manda é hemoglobina. Você é baiano. Você é baiana. Agora, eu brinco muito com os baianos, porque, na verdade, eu não tenho nada de baiano, porque meu pai não era baiano, né? Mas meus avós maternos eram baianos.
E a gente melhor do mundo que tem, não é, Manito? Não é? Não é a melhor gente do mundo que tem? Para apanhar. Para bater também. Mas não tem jeito de anular uma genealogia. Porque o sangue vem do macho, é hemoglobina. As características acompanham o resto da vida. É uma árvore genealógica. Por isso, antes de trazer o filho ao mundo, o casal devia ter uma consciência perfeita disto. Uma perfeita consciência do que significa levantar uma árvore genealógica. Quando todo mundo perdeu o princípio, não existe mais padrão de vida que possa sustentar princípios. É duro ser mãe, é duro ser pai, e é duro ser filho também. Ser uma moça hoje, ser um rapaz hoje é duro, gente. Não é fácil para elas, não, para eles. Não é brincadeira, a vida está simplesmente sendo suportada. Suportada. É como Paulo disse mesmo, que não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas contra os príncipes das trevas, potestades do ar, nos lugares celestiais. Tem um lugar mais celestial do que o lar? Meu Deus. O diácono me telefonou desesperado. Falei, olha, eu cheguei em casa, meu rapaz tinha comprado um televisor. Eu passei a mão num pedaço de vigota, me esmiucei tudo, quebrei tudo. Falei, não, irmão, o irmão Brando disse que pegava a espingarda, não era vigota, não. Não pode, né? A espingarda é mais perigoso. Desesperado. Faz ou não faz? Se não faz, está errado, assalta, amonta. Por isso que eu disse para os meninos, vocês vão cooperar, não é? Vocês vão cooperar com seus pais. Vão ajudar, que Deus tem uma recompensa para vocês. Esses filhos que honram o pai, até descrente mesmo, eles têm um mandamento com promessa para eles. E, todavia, a palavra do Senhor ainda tem valia. Ainda tem valia. Eles conheciam a vida digna, o que era dignidade. Agora, o povo caiu tanto numa circunstância, que nós vamos ter isso no encontro. Eu adianto às vezes fagulhas, pedacinhos, e isso já saiu no rádio, parece que domingo passado. Todas as varas estão secas, de todos os ministérios, não tem nenhum que dizer, e eu botar o dedo no outro. Isso a vara seca diz para outra, e você? A menos que venha a noviça, a neófita, ela não seca, ela murcha. Agora, isso em relação à circunstância do tempo, estamos comendo coisas que nós nunca pensamos em comer. Chega um pai no escritório, criado, obedecendo o pai, criado dentro desse princípio de dignidade. Agora vê a sua casa sendo invadida, e ele tem que, pastor, o que eu vou usar? É a mesma arma que meu pai usou? A mesma arma? Como é que eu faço?
o sentimento dolorido de um homem macho, forte, engasgar assim, não dá conta de falar. Agora, põe isso sobre pastores, que tem caído em contradições terríveis. Seria para cumprir Hebreus 5? Para saber se compadecer? Que coisa difícil. Eles conheciam a vida digna. A vida digna, e a vida digna que significava, que acompanhava aquele que testemunhava do nome. Do nome. Digno, inclusive, de açoites. Porque nem quer que chame pelo nome do Senhor, aliás, porque quem quer que chame pelo nome do Senhor, aparte-se da iniquidade. Isso quer dizer, é manter um princípio. Manter um princípio. Olha, outro dia eu disse para uma senhora, irmã, casada aqui, disse, pois bem, o seu quadro está ao contrário. O seu quadro está exatamente o contrário. Eu tenho tido, a maioria dos casos, é a irmã que fica sozinha na igreja. Casam-se na mensagem, depois ele, na maioria dos casos, é o que afasta. Ele. Mas o seu caso é o contrário. Você que afasta, ele que está firme, ele que está chorando, ele que está indo no altar, ele que está levando os filhos. Como é que você pode manter esse princípio? Olha, acho que você deveria pensar, olha, se não for para manter dentro desse princípio, princípio de quem realmente faz menção do nome de Jesus Cristo, melhor fora que parássemos por aqui. Vamos parar com esse assunto. Mas é o boi pula cerca. Fica cego. Não vê nada. Não vê o abismo que está na frente. Pode ver, ter os sinais que tiverem. Não vai manter, ninguém vai manter sob caprichos, sob contendas, sobre falatórios, nem o Espírito Santo tolera. O irmão Branham disse, o Espírito Santo alça voo. Agora, como que você quer que um homem tolere uma coisa que o Espírito Santo não dá conta, não aguenta, não suporta? Ele vai ficar sem o Espírito Santo. As suas armas vão ser naturais. Não tire o Espírito Santo do seu marido. Não tire o seu marido da igreja. Não tire sua mulher da igreja. Não tire o Espírito Santo dela. Depois você vai ver, você vai ter um inferno. Vocês que são o vaso do Senhor, sejam santos. Não precisa falar sobre essa palavra, porque santo significa exatamente separado. Não sofrerão em vão pelo nome do Senhor vosso Deus. Esses efésios eram cristãos. Eles levaram o nome, e aquele nome era Cristo, que era o Espírito de Deus morando dentro deles, o qual era um dos tríplices nomes do seu Senhor. Então, qual é o desespero nosso hoje?
É no mínimo igualar a igreja que tinha um porém contra ti, relaxado. Suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Não canse, anime um ou outro. Estes crentes não estavam trabalhando por Paulo ou por uma organização. Irmão Brand disse para os diáconos, viu, irmãos novos aí, o irmão Brand disse: vocês não trabalham para mim, vocês trabalham para Cristo. Não sofrerão em vão pelo nome do Senhor vosso Deus. Eles eram cristãos, eles levaram um nome, e aquele nome era Cristo, que era o Espírito de Deus morando dentro deles, o qual era um dos tríplices nomes de seu Senhor. Agora, ajude um ao outro a não esmorecer. Mas determinada atmosfera que se cria, esmurece, arrefece, esfria o amor. Você está esfriando o amor dele por você. Você está esfriando o amor dela por você. Alivia a carga de seus pais. Alivia um pouco. Não, eles não trabalhavam para Paulo, nem para qualquer uma, para a igreja, não foram submetidos a programas e instituições por meio das quais obtinham posses de valor. Eles trabalhavam pelo Senhor, eles eram seus servos, não os escravos de uma organização. Não iam à igreja ao domingo para falar acerca do nome e logo esqueceram no resto da semana. É como eu disse, elas não tinham um vestido só para ir na igreja e outro lá para fora, não. Não ofereciam serviço de lábios àquele nome, não, Senhor. Foram suas vidas o que deram. Tudo o que fizeram, o fizeram naquele nome. Eu estou clamando por isso. Oravam naquele nome, mas se não podiam operar naquele nome, então não esperavam. Digo, não operavam. Eles foram cristãos celestialmente qualificados, cujo comportamento não era no Senhor. Porém, aquele grupo da falsa vinha que queria corromper aquele nome, ficava nas trevas como lobos ocultos, esperando entrar e destruir. Porém, os santos de Deus suportavam a prova e perseveravam e preservavam a palavra e o nome. Gente, dá nojo ouvir esse povo falar Jesus, dá nojo. Como Jesus ficou agora na boca de todo mundo. E primeiro falar Jesus era contrair uma guerra dentro da escola. Eu fui posto para fora da aula pela professora 2 vezes. Por causa da Maria. Quando o padre estava ensinando sobre a Virgem Maria. 2 vezes. Hoje, falar Jesus nos estádios, orar a Jesus nas boates, nos clubes, falar Jesus em tudo quanto é lugar, é nobre. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos ficar de pé. Hoje é o último dia de novembro.
Vamos entrar para o último mês do ano de 97. Do blam, 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 blam. Luzes cintilando, panetone, e coisas e corre para cima e para baixo. Último mês, última ceia do ano, coisa e tal. Para mim não faz diferença, não? Mas para uns fazem, outros não. São Paulo falou isso, né? Não faz diferença, mas na verdade faz, né? Na verdade faz. Na verdade faz. Não adianta você não fazer aniversário, não adianta você não levar muito em conta certas datas, o tempo está passando. E já que está passando, então está passando mesmo. Mas nós podemos dizer desde já, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, com todas as dificuldades, intempéries, e o único desespero que eu tenho é esse. O que eu faço? Como é que eu faço? Ele só diz assim: você não tem que fazer nada. Continua pregando, só isso, mais nada. Você não faça, não. O que eu faço? Vai para o mato, passa uma noite todinha numa rede lá e tal. Não faça nada, não faça nada. Deixa acontecer, deixa acontecer, deixa acontecer. O que eu vou fazer? Amém? Agora, eu acho assim, sem nenhum. Eu tinha vontade de remedar o irmão Brana, imitar o irmão Brana, aquele passo que ele deu lá com o irmão Neville, quando ele estabeleceu o irmão Neville e ficou só supervisionando, coisa e tal, não é? Eu já investi, já não faço, estou esperando. Meu problema hoje não é mais pessoal, propriamente. Meu problema é vocês. Se eu tenho um grande problema, é vocês. Porque vocês são o problema de Deus. Vocês são as melhores pessoas do mundo. Vocês são pais e mães sinceros. E vocês têm uma recompensa por isso muito grande. Deus não vos deixará, como Paulo disse, ociosos. Deus não vos deixará órfãos. Simplesmente amem uns aos outros, cada vez mais como tem feito, mantenham esse companheirismo, nunca sejam especuladores de doutrinas e coisas assim. E Deus vai nos levar até lá.